gente, tudo bem? Nós estamos aqui no vídeo de hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse sexto episódio da terceira temporada de A Roda do Tempo. O episódio foi intitulado Shadow in the Night e aqui nós temos um respiro antes das coisas pegarem fogo nessa temporada. E esse sexto episódio, ele se concentra em três núcleos. De um lado, nós temos Randy e a turma ali no Deserto Aiel. E do outro lado, nós temos ali a turminha de Tenchiko, que estava bastante animada nesse sexto episódio. E do outro lado, nós temos ali o núcleo de Dois Rios, que promete esquentar no próximo episódio. Enfim, foi um episódio que conseguiu nos mostrar bastante desses três núcleos e tivemos acontecimentos muito interessantes. Vamos começar falando aqui sobre Dois Rios, porque esse episódio trouxe algumas respostas que nós estávamos esperando lá no episódio passado. No episódio anterior, nós vimos que o Perrin, ele vai ao resgate das irmãs do Matt, e aqui, neste episódio, nós temos as consequências desse resgate. A Alana está muito ferida, o Perrin também está ferido e precisando, inclusive, da cura da Alana. Mas como que a Alana poderia curar o Perrin nesse momento, se ela mesma também precisa de uma cura? E daí a gente se pega perguntando, né? Como é que ela vai conseguir sair dessa, já que não tinha nenhuma Aes Sedai ali por perto, e uma Aes Sedai não consegue curar a si própria. Ela precisa de outra Aes Sedai para fazer esse trabalho quando é necessário. E aí a gente vê que a Alana até começa a se despedir do Maxim nesse episódio, porque ela de fato acredita que não tem mais salvação para ela. Os ferimentos são mortais e ela não consegue mais resistir. Até que a gente tem aí um baita de um plot. Eu tenho certeza que algumas pessoas já imaginavam que isso aconteceria. Lá no episódio passado, nós descobrimos que as irmãs do Matt, elas são canalizadoras. A princípio, a gente não tinha certeza se era apenas uma delas ou se eram as duas, e nesse episódio fica confirmado para nós que as duas irmãs do Matt são canalizadoras. Aqui, depois de uma cena explicando para elas passo a passo como executar essa tarefa, nós temos as duas ali de mãos dadas fazendo um trabalho brilhante pela Alana. O CGI de A Roda do Tempo está de parabéns. Eles conseguem se superar episódio após episódio na questão dos efeitos especiais. Os efeitos especiais estão belíssimos, estão lindíssimos e nesse momento aqui não é nem um pouco diferente. As duas de mãos dadas conseguem curar a Alana, que agora está prontinha para curar o Perrin, assim como deveria ser. E claro que a Alana não poderia perder a chance de falar pro Maxim, viu? Eu te falei, era disso que eu estava falando. Quando a Alana vai para Dois Rios, interessada em formar o seu exército, era atrás de pessoas assim que ela estava. E ela tinha certeza que ali em Dois Rios tem algo mais naquele local. Prova disso são essas duas canalizadoras que ela acabou de encontrar. E vale lembrar que para as duas terem curado a Alana, elas precisam ser canalizadoras muito fortes. Porque pelo que eu pesquisei, essa trama da cura ela é um pouco mais complexa. Ela requer um pouco mais de tempo e aprendizado para conseguir ser executada. E as duas fizeram isso de forma brilhante, como nós vimos nesse episódio. E agora que a Alana está pronta para curar o Perrin, a gente sabe que no próximo episódio as coisas vão ficar feias pro lado de Dois Rios, porque a gente já viu o trailer do próximo episódio. Mas antes disso, o Perrin ele está estabelecendo uma conexão muito bacana com a File. E, inclusive, nós temos nesse episódio um momento onde ele conta pra ela quem são seus amigos, né? Eu não me recordo exatamente se ele fala do Randy, mas eu tenho certeza que ele fala pra ela do Matt, inclusive mostra pra ela a foto do Matt com a trombeta. Ou seja, né, ela se dá conta de que ele sabia onde estava a trombeta durante todo este tempo e não havia contado para ela. E quando ela vai questionar isso, é o momento onde ele lasca um beijo ali na moça, que claro, é recíproco, ela retribui isso depois e eles estão criando essa conexão muito bacana. Eu só espero que o Perry faça alguma coisa nesse próximo episódio. Como eu já disse nas temporadas anteriores, ele é um personagem muito interessante, que tem um pano de fundo muito interessante, mas muito pouco explorado na série. A série sempre deixa o Perrin de lado, sempre coloca o personagem, eu não sei se nos livros é assim, mas eu imagino que não, sempre coloca o personagem ali, né, mais em segundo plano, não querendo muito colocar a mão na massa, não querendo assumir de verdade quem é.
Então eu espero que nesse próximo episódio, já que temos ali muitas pessoas contando com o Perrin para liderá-los, eu espero que para esse próximo episódio o Perrin ele baixe a guarda e assuma de vez quem ele é e pare de lutar contra isso. Lá no deserto Aiel, nós temos o Randy que está tentando aprender mais sobre o seu próprio povo. Nós vimos ali que a Vinhenda já está fazendo ali o seu papel com o dragão renascido, está ali lado a lado do Randy sendo a sua mentora. E eles colocam uma cena aqui no início desse episódio que vai pesar muito no final do episódio. Como se essa cena por si só já não fosse bastante pesada. Eles trazem esse gostinho de aproximação para nós no início do episódio para deixar a cena muito mais pesada do que ela já é. Nós temos aqui esse momento de conexão entre a Ysera e o Randy, que é muito fofinha, gente. Não tem como negar que a atriz é muito fofinha, é uma graça. E o Randy, ele se conecta imediatamente com ela. Eu acho que ela lembra o Randy desse lado humano dele. O Randy, ele vem enfrentando muitos desafios, lidando com muitas descobertas. Provavelmente não está sendo fácil para ele. Então, a Ysera vem como essa pequena ponte do Randy com a vida que ele tinha, com a sua vida antiga. Eu sinto que a Ysera funciona muito como isso pro Randy. Uma conexão entre o Randy pastoreiro, que a gente conheceu lá na primeira temporada, onde tudo era mais simples, as coisas eram mais simples. Enfim, o Randy tem esse momento de conexão com ela aqui no início do episódio, só pra lá no finalzinho do episódio as coisas ficarem ainda mais pesadas. Mas não antes de Egwene confrontar o Randy neste episódio, porque ela está ali com as sábias, aprendendo mais do mundo dos sonhos. Inclusive, as sábias reforçam para ela que ela tem poder nos sonhos dela, que ela é quem manda no sonho dela. Se a Lanfear estiver dentro do sonho dela e estiver ali tentando qualquer coisa contra ela, se ela acreditar que ela é mais forte que a Lanfear, por mais que ela não seja, no sonho dela é ela quem manda. As sábias tentam ensinar isso para Egwene, mas ela não consegue entender, não consegue dominar isso ainda. E nós vemos que a Lanfear consegue mais uma vez ali prender a Egwene. E ela revela para Egwene que o Randy sabe de tudo, sabe quem ela é, que o Randy tem plena ciência de que ela é uma abandonada e, inclusive, sabe tudo que ela faz com a Egwene durante os sonhos, o que tira completamente o chão da Egwene, vocês percebem nesse momento. Mas lá na frente, naquele momento onde a Egwene está conversando com o Randy, inclusive ao momento do rompimento deles, a gente percebe que o Randy não sabia sobre essas torturas. E claro, nós que somos telespectadores já sabíamos disso, né? Que o Randy, ele não tinha noção de que a Lanfear torturava física e psicologicamente a Egwene. E antes da gente falar desse finalzinho de episódio, vamos dar só um pulinho lá em Tanchico, que teve uma das tramas mais divertidas de todos os episódios de A Roda do Tempo. Os nossos heróis precisavam desse respiro, né? Na verdade, as nossas heroínas precisavam desse respiro. Nossas heroínas e Matt, eles estão lá em Tanchico, na missão de encontrar a Liandrin, e já estão conseguindo reunir algumas peças, né? Montar ali um quebra-cabeça, como nós vimos nesse episódio. Esse episódio também foi muito importante, porque mostra para nós o exato momento onde a Liandrin, ela cedeu às sombras e ela se tornou uma amiga das trevas, uma Black Aja, enfim, mostra para nós o momento onde ela foi acolhida pelo Shamael. Pelo que a gente percebe ao longo dos episódios, todas as pessoas que se juntaram ao lado das sombras, elas o fizeram por algum motivo. Não foi por banalidade, apenas porque elas eram pessoas cruéis e más, não. Todas tiveram um motivo, pelo menos pelo que a gente tem visto até agora. E com a Liandrin não foi diferente. Eu adorei esse flashback da personagem. Embora a gente tenha visto que o passado da Liandrin foi muito sofrido, mas foi muito importante para nós essa cena, pra gente entender muito bem a situação da personagem e inclusive entender também os motivos dela em querer se tornar uma escolhida, já que ela quer se tornar uma abandonada. Ela não quer mais ser apenas uma Aja negra, uma Black Aja, não. Liandrin agora quer se tornar uma abandonada. E ela não mede esforços para conseguir isso tudo que ela quer. E vocês percebem que entre os amigos das trevas, né, entre as Ajas negras, não tem lealdade. É cada uma por si e elas estão dispostas a passar por cima de tudo e qualquer coisa para conseguir chegar ali nos objetivos delas.
Enfim, enquanto Nynaeve, Elaine, Min e Matt tentam encontrar as peças que faltam, que é o segundo bracelete e o colar, eles se distraem ali na noite de Tenchico. E que performance maravilhosa da Ciara Courtney. Vocês concordam comigo que ela foi brilhante nessa cena? Inclusive, já até coloquei a música para rodar aqui no YouTube, de tão contagiante que é esse som, The Hills of Tenchico. Enfim, eles estão ali, né, usando alguns disfarces para conseguirem todas as informações que precisam sem levantar suspeita, até que alguém, que eu fiquei me perguntando como essa pessoa reconheceu a filha de Andor, né, a filha herdeira de Andor. Enfim, ela foi reconhecida. E ainda bem que o Matt reencontra o Tom, que estava desaparecido desde a primeira temporada. Ainda bem que o Matt reencontra esse personagem que conhecia a Elaine e pôde ali falar por ela. Não, essa daqui ela é minha aprendiz e garota mais esperta que essa não há. Ela se passa por herdeira pela filha de Andor só para conseguir um resgate e ela mesma embolsa esse resgate. Essa menina aqui, ela é uma falácia. Ela é uma falácia pura. Então, sob esse disfarce, ela acaba cantando esse som, The Hills of Tenchico. E foi um momento muito divertido do episódio. Também foi um momento muito divertido do episódio ver a Nynaeve sorrir. Acho que a gente nunca viu a Nynaeve tão alegre, tão relaxada como nós vimos nesse episódio. Enfim, como eu disse pra vocês, foi um episódio que trouxe um alívio, né, antes do que vem por aí. Foi um episódio que trouxe um respiro antes das batalhas que eles enfrentarão no final dessa terceira temporada. E claro que essas batalhas vêm por aí. A Moghedien, nesse momento, inclusive mostra para nós que eles estão lidando com forças extremamente poderosas. Aquele momento onde ela usa da compulsão para descobrir todas as informações que ela precisava através de Nynaeve e Elaine foi um dos momentos que me deu agonia. Eu confesso para vocês que eu assisti essa cena com muita agonia. Olha o que a compulsão é capaz de fazer. As duas estavam ali bobas, abobadas de tudo, nas mãos de Moghedien, que podia fazer com elas ali o que quisesse. Por mais que Nynaeve teve uma certa resistência, isso mostra o quão poderosa as duas são, especialmente a Nynaeve, como ela mesma diz, ela tem sim uma certa resistência à compulsão da Moghedien, mas ela acaba revelando, assim como a Elaine, tudo que a Moghedien precisava saber no momento. Que atuação impecável dessas três nesse momento. Elas conseguiram alcançar com toda certeza o objetivo dessa cena. E agora falando um pouquinho mais sobre esse final de episódio, que até então estava um episódio mais calmo, mais tranquilo, sem tanta ação assim, mas bem lá no finalzinho, no momento do rompimento entre Randy e Egwene, que também foi uma cena belíssima. Os dois tiveram um entrosamento muito grande nessa cena, a atuação dos dois foi belíssimo, o momento onde eles se olham e entendem que por mais que eles se amem, eles não vão ficar juntos, porque eu acho que é mais um amor de amigos do que um amor romântico mesmo. Como o Randy diz, ele nunca foi suficiente para Egwene, ela sempre quis mais. E mesmo agora que ele é o dragão, isso ainda não é suficiente para ela, porque ela quer trilhar a sua própria jornada, o seu próprio caminho. Nesse momento, é exatamente onde acontece o ataque do Samael, que foi dito anteriormente pela própria Lanfear que enviaria este presentinho para o Randy conseguir lidar. Ela disse isso para Moraine anteriormente no sonho da Moraine, se eu não me engano. E foi um momento que eu confesso para vocês que eu até fiquei prestando mais atenção nas cenas. Se eu tava mais relaxada ali assistindo o episódio, nesse momento eu já me endireitei e já fiquei ali, ó, olhando cada detalhe para não perder nada. E que cena lindíssima visualmente falando, né? Todos os efeitos especiais, aquele martelo, eu não sei se é um martelo do Samael, que coisa linda, que cena maravilhosa. Pois bem, o Randy neste momento, pelo que eu me lembre, foi o momento do Randy na série onde ele precisou usar assim o máximo de poder possível. Já teve outros momentos onde o Randy precisou utilizar muito poder para se livrar de certas situações, né, salvar certas pessoas, mas pelo que eu me lembro, nesse momento aqui é onde o Randy ele reúne ali o maior poder possível, não só contra o Samael, mas também para tentar ressuscitar a Alcera. Que, gente, essa cena da garotinha morta nos braços do Randy foi de cortar o coração. Nesse momento, a gente também vê a Aviendha canalizando, se eu não me engano, é pela primeira vez. Ela ajuda o Randy, pelo menos tenta ajudar o Randy neste momento, mas é o Randy quem consegue salvar a todos ali, canalizando o poder. Que atuação impecável do Joshua.
aquelas feições dele, foi de arrepiar. Cenas lindas, todo mundo entregou um trabalho impecável nesse episódio. A produção, as atuações, a direção de A Roda do Tempo está de parabéns. A qualidade dessa terceira temporada, até esse sexto episódio, é grandiosa, impecável. De fato, nós estamos falando aqui de uma série de fantasia épica que mostrou nessa terceira temporada a que veio. Eu espero muito que eles consigam manter esse ritmo aí para os 2 episódios que faltam para o final dessa terceira temporada. Estamos chegando aí na reta final, muitas coisas ainda vão acontecer, mas tudo está sendo encaminhado da forma como deve ser. Para esse sexto episódio, nós tivemos esse respiro, mas logo logo nós teremos cenas épicas de batalha, e não só em Dois Rios, como nós vimos, mas nós também temos que nos lembrar da Torre Branca, que ainda tem coisa aí por vir, e também talvez um embate entre Moghedien e Nynaeve. Pois bem, aguardem cenas impactantes, cenas muito fortes para esses 2 últimos episódios dessa terceira temporada de A Roda do Tempo. Bom, e se você ficou comigo até o final desse vídeo, a hashtag para o nosso vídeo de hoje fica sendo a hashtag Tanchico. Acho que é uma belíssima hashtag para homenagear esse local que foi bastante animado nesse sexto episódio. Então, se você ficou comigo até o finalzinho dessa análise, comenta a hashtag Tanchico. Seu comentário me ajuda muito, assim como seu like, a sua inscrição. E se você puder hypar o vídeo também, eu te agradeço muito. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por ter me assistido. Um beijo e até lá. Tchau!